Olá pessoal, Itararé Esportes apenas começando, o primeiro deste ano de 2021. Feliz ano novo a todos! Hoje traremos um programa especial, fazendo uma retrospectiva de 2020 para o nosso esporte. O bate-papo no estúdio será com Michel Bruno e Anchieta Araújo. Entre os assuntos, Campeonato Paraibano, Série C e D e, claro, basquete. De 2020 a 2021, o Itararé Esportes está no ar. Boa noite, pessoal. Como vocês viram aí, hoje teremos um Itararé Esportes especial. Vamos fazer um bate-papo sobre 2020 para o nosso esporte. E para isso estou aqui com o Michel Bruno e Anchieta Araújo. Boa noite para vocês. E para a gente começar, né, como não poderia ser diferente, foi um 2020 atípico, né? Todo mundo já falou isso durante o ano inteiro que se encerrou. E principalmente para o nosso esporte, né, Anchieta? Eu queria saber de você primeiramente, como é que você analisa o que foi 2020 para o nosso esporte? Boa noite, Carneiro, boa noite, Michel. Na verdade, 2020 é um ano, como você falou, atípico para tudo, né? E o esporte sofreu, e muito, né? As consequências de um ano dominado por uma pandemia, né? Que, infelizmente, trouxe consequências muito sérias. Aliás, a própria volta do futebol, de certa forma, muitos até consideram que não tenha sido na hora certa, né? Porque a gente vê tanto caso de Covid entre jogadores, entre comissão técnica, ainda bem que não teve público, mas isso, por outro lado, traz um prejuízo enorme para os clubes, né? Para o futebol de um modo geral. Não foi realmente um ano que fique na memória como um dos melhores, né? Por conta dessa atipicidade. Tanto é que o Campeonato Paraibano acabou se encerrando ali por volta do meu aniversário, que foi dia 18 de março, e deu aquela pausa. Algumas pessoas achavam que não iríamos ter o final do Campeonato Paraibano, voltou, TV Itararé também teve a grata surpresa também de dar continuidade às transmissões, né, até a final. Michel Bruno também participou disso. E como é que você analisa isso, Michel? A paralisação do Campeonato Paraibano ela foi necessária, como o Anchieta já disse. Teve realmente que haver essa pausa, principalmente no primeiro semestre, ali por volta de março. A pandemia estava no seu auge e hoje ainda está se desenvolvendo, mas foi uma época bem inicial em que ainda não existiam protocolos bem estabelecidos de segurança. Então, o Campeonato Paraibano, assim como outras competições, elas realmente tiveram que ser paralisadas e aí voltou, exatamente no dia 17 de julho, foi quando voltou o Campeonato Paraibano. E aí na fase final, aí nós tivemos aqui o prazer de fazer as transmissões e foi realmente um marco aqui para a emissora e também para os torcedores, já que foi um presente, né? Como a Anchieta disse, sem presença de público, mas nós pudemos fazer essas transmissões e levar o torcedor à fase final do Campeonato Paraibano. Pois é, e até pegando a deixa aqui de Michel, o ano foi muito complicado para o futebol, principalmente, mas para os esportes como um todo, né? Mas para o nosso futebol. Mas aqui para a gente, para a TV Itararé, acabou sendo um ano que teve um marco histórico, né? Isso. Com a transmissão ao vivo das semifinais da decisão do campeonato estadual, né? Isso. Em termos de campeonato mesmo, as equipes tiveram que se desdobrar aí para manter os elencos, né, durante essa pausa. Muitos atletas que moram em outros estados também tiveram que se deslocar, manter os seus cuidados, porque não estava havendo treinamentos. Não foi só a suspensão dos jogos, foi a suspensão de todas as atividades ligadas ao esporte. E aí, na volta, 13 conseguiu realmente se sobressair, terminou com o título que não vinha há 10 anos, em uma final 13 Campinense, que também já não acontecia há muito tempo. Eu acredito que, em termos de Campeonato Paraibano, com transmissão, com tudo, se conseguiu superar, conseguiu acontecer de uma forma até satisfatória para o momento. E quando se fala em 13 Campinense na final, ficou aquele gostinho da falta do torcedor no estádio. Né? Então, 13 Campinense decidindo o campeonato é sempre aquela festa nas arquibancadas. Muito tempo que a gente não tinha visto isso, né? E quando o 13 Campinense tem a oportunidade de decidir um título, pois é. Imagina com aquele amigão ali cheio, né? Lotado, com aquelas duas torcidas, aquele duelo bonito, né? Faz falta realmente. Mas é isso, é um ano atípico, tudo foi atípico e, enfim, mas pelo menos o campeonato terminou. A gente não vai ficar com aquela coisa de dizer, nós não tivemos um campeão em 2020. Isso. Se eu não me engano, teve estado que não teve campeão, né? Teve estado que não acabou o campeonato. Não ainda, acabou né? o campeonato, foi.
Agora vocês também tocaram no assunto sobre a questão dos jogadores que estavam treinando em casa, foi algo diferente, né? Imagina você de casa, com o preparador físico em contato, a internet logicamente que ajudou muito, passando todo o treinamento, ele fazia aquele treinamento para não parar, né? Até a volta do campeonato. Isso aconteceu também com vários esportes, inclusive os das artes marciais, que a gente também teve a oportunidade de cobrir isso na medida do possível, mas foi uma realidade bem diferente também para essa turma, né? De você ter até competições online, Michel. Aconteceu, inclusive no Karatê, né? Várias competições online a nível internacional, inclusive. Foi uma maneira que se encontrou de que as pessoas pudessem se movimentar, até porque se falou muito e vem se falando muito durante a pandemia, da necessidade do exercício físico, da atividade física. E o atleta, ele depende disso. Então, se encontrou muitas alternativas online para que se pudessem manter as atividades, como você falou, o futebol, os próprios preparadores físicos enviando protocolos de treinamento, os atletas realizando em casa. Agora, em relação ao futebol, que é um esporte de alto rendimento, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não. A reta final do Campeonato Paraibano, a gente sentiu um pouco da queda no nível técnico, no próprio rendimento dos atletas, mas tudo necessário para o momento, para que fosse superado da melhor forma. Pois é, e ainda bem que nós não tivemos maiores problemas de contusão em consequência disso, né? Isso, verdade. Que é uma coisa que, normalmente, quando o atleta não está bem fisicamente, ele tem problemas, né? E a gente não tem assim, notícias de muitos problemas em relação a isso. O que pudesse até comprometer o restante do ano, né? Exatamente. O próprio o NBB, né? A temporada 2019-2020, ela também foi suspensa. A própria equipe da Unifacis, ela vinha bem, vinha sempre da parte do meio para cima da tabela. Mas aí, como eu disse... Inclusive, estava classificada para os playoffs, né? Isso, como eu pensei, a gente já comentou aqui anteriormente, uma paralisação oportuna também, porque não existia ainda protocolos sanitários bem estabelecidos de comportamento, de distanciamento, era uma coisa muito em fase de estudo. Então, o NBB também foi suspenso, mas voltou, né? E com aquela história das bolhas, né? Com uma nova realidade, mas assim, o esporte tinha que parar, tinha que dar o seu exemplo e tinha que parar mesmo, fazer a sua parte naquele momento que o mundo todo parou, praticamente, né? Pois é. Gente, ainda falando sobre o futebol durante 2020, ali em meados do primeiro semestre até o meio do ano, ainda tivemos Copa do Brasil, né? Participação aí do Botafogo, chegando à segunda fase, sendo eliminado, acho que pelo Fluminense, né? E também Copa do Brasil e Copa do Nordeste, né? O Botafogo conseguiu avançar, foi eliminado pelo Bahia, mas foi assim, o Botafogo vinha de uma final, né? Que foi contra o Fortaleza, conseguiu... Na verdade o Botafogo, ele fez uma campanha razoável, mas é porque em cima do Botafogo esse ano, você colocou muita expectativa. Foi. Né? Muita expectativa que pode chegar a um título de Copa do Nordeste, até porque tinha chegado à final do ano anterior, como havia muita expectativa em relação à participação do clube na Série C, né? O Campeonato Paraibano era franco favorito, a verdade é essa, né? E se colocou muito em cima disso, mas fez uma campanha razoável dentro de Copa do Nordeste. Copa do Brasil também foi eliminado pelo Fluminense, a gente sabe que a estrutura do Fluminense é muito maior, acho que é uma coisa normal, né? Se tratando de estrutura, quando a gente coloca aí na balança a estrutura de cada um. Pois é, já o Campinense, em termos de Copa do Nordeste, ficou na pré-Copa do Nordeste, né? Foi eliminado para o Náutico, inclusive deu trabalho, venceu aqui por 2-1, perdeu lá no Estádio dos Aflitos por 2-0, mas o Campinense, eu acredito, Anchieta, que esse ano seja um caso à parte, porque viveu muita turbulência administrativa e isso certamente interferiu no desempenho do campo. A gente pode pegar o exemplo do próprio Vasco da Gama, né? Vive uma turbulência administrativa muito grande. Acho que esse é um ponto crucial quando se vai comentar o desempenho do Campinense nesse ano de 2020. E o que a gente vê é que em clubes de futebol, pelo menos aqui no Brasil, quando você pega esse histórico aí, você vê que o maior adversário dos clubes é quando tem essa questão interna. Isso. Quando há essa divisão, esse problema interno político, ele normalmente se afunda. Isso. É o maior adversário que um clube pode ter. Isso. É complicado, viu? Agora o Campinense elegeu agora o Felipe Cordeiro, né? Que talvez não tenha tempo para fazer, até porque é um mandato tampão de apenas um ano. O Paulo Gervani renunciou. Mas pelo menos se espera que dê uma estabilizada, né? Que pelo menos se estabilize para... Mínima tranquilidade. Para que uma próxima gestão pegue o clube de forma mais organizada. O 13, pelo contrário, não viveu tanto essa turbulência extracampo. O Walter Júnior reeleito, né? Vai dar uma sequência aí ao trabalho,
Mas o Campinense realmente teve um ano difícil, não só pela pandemia, mas pela... O problema do 13 é o financeiro, né? O clube com muita Não é problema de hoje, trabalhista, porque vem acumulando, né? As questões trabalhistas, que hoje em dia praticamente inviabilizam os clubes, né? É um negócio absurdo. Aí teve um ano que não teve aquelas cotas de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, né? Isso. Teve que montar time para ser campeão paraibano, para disputar a Série C, sem ter receita, que na verdade não tem receita. E aí ainda num ano que não tem torcida no estádio, não tem renda. Justo. Quer dizer, muito complicado, muito difícil, né? Pois é, pessoal, isso aí foi só um pouco, né, dessa retrospectiva, digamos assim, de 2020, mas a gente vai dar aquela pausa, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo. E após o intervalo, falaremos sobre Série C, Série D e basquete.